Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. E aí, pessoal, estamos aqui com mais um Vagamente, continuando a nossa saga por esse livro aqui, é o Igreja Saudável, as 9 marcas de uma igreja saudável, do Mark Dever. Hoje vamos conversar sobre quais temas, Gerald? O entendimento bíblico da conversão e o entendimento bíblico da evangelização. É isso aí. Bom, conversão. O que é conversão? É você pegar o seu carro e fazer uma conversão na rua, assim? À direita ou à esquerda? É uma conversão à direita, uma conversão à esquerda? Olha... Sem politicagem, tá, gente? Direita e esquerda, são uma conversão lados, tá? Do carro. Tá? Calma lá. Mas guardem esse conceito, porque ele tem um sentido interessante, porque é uma mudança de direção bem brusca. Tem um sentido coerente com o que nós vamos conversar aqui. Mas basicamente, quando nós falamos de mudança, uma conversão, agora falando da vida, de fato, sempre que é comentado isso gera muita suspeita, né? Você vai falar assim, eu mudei, eu estou convertido a... E aqui a gente, de um primeiro momento, a gente não está nem falando do cristianismo, né? A gente está só simplesmente pensando sobre essa mudança, uma conversão. É que na verdade assim, né? A gente sabe que hoje todo mundo tem suas fraquezas, né? Então, os políticos, os advogados, os pregadores, os professores, repórteres, até os lobistas, eles vão ter suas fraquezas. Todo mundo sabe que eles têm as suas fraquezas. E quando a gente olha para a conversão, falando de uma maneira geral, como eu e o Thiago estavam até conversando ontem, conversão, você fala assim, eu sou convertido, mas você tem que perguntar, você é convertido ao quê? Acho que essa é a grande questão. Convertido ao quê? A gente vem falando já de vários podcasts sobre os pseudo-cristos, os pseudo-evangelhos. Aí fica a pergunta, você é convertido ao quê? Porque uma pessoa que não tem religião nenhuma e ela se adapta a um estilo de vida, uma filosofia de vida que não seja nada religioso, simplesmente um método, uma forma de viver que tenha regras e padrões morais, ela está se convertendo. Ela vai ter os seus padrões sexuais, seus padrões morais na sociedade, os seus padrões de relacionamento com o outro. Ela vai ter uma conversão de mente, ela vai ter uma mudança de mente. Tá, e daí? Como é que isso vai funcionar para nós aqui? Uma questão que essa suspeita, essa incerteza de se isso é possível, né? Porque é uma pergunta válida e que nós nos fazemos. Será que é possível realmente mudar de qualquer forma? Existe isso? Mas apesar dessa incerteza, as pessoas têm um desejo de mudança. É só você pensar na sua própria vida e pensando em alguns exemplos, esse sentimento de inquietação, essa falta de satisfação que muitas vezes nós sentimos, e você começa a ter ações que demonstram isso. Você vai lá e muda os móveis da tua casa. Honestamente, por que motivo? Você pinta a tua casa, compra roupas novas, você faz uma mudança maior ainda, você quer mudar de casa agora, você quer mudar de cidade, você agora precisa de uma mudança no teu trabalho, você não quer mais trabalhar do jeito que você trabalha, você quer agora ter umas horas mais flexíveis e até começa a pensar nas coisas mais malucas. Você agora, talvez... Vou pular de bungee jump. Umas coisas loucas. Talvez que é a mudança. O problema seja até meu cônjuge. Talvez se eu mudasse de cônjuge, talvez fosse... Uma mulher mais nova, um homem mais novo, então, mais bonito. Vocês perceberam que nós começamos com algumas mudanças assim, até válidas e que não influenciam muito, mas elas começam a passar longe dos limites da moralidade do que é válido de fato mudar. E assim, como a gente vem falando, essas mudanças mesmo filosóficas ou até de estilos de vida, elas podem ser muito superficiais, como a gente já tinha falado em alguns outros episódios. E é aí que está o problema. Se elas são superficiais e podem ser superficiais, e eu acredito que são, porque elas não mudam a essência do ser humano. E é aí que é o grande ponto desse capítulo. Entender a conversão como uma mudança de essência, não como uma mudança de atitude apenas.
Então, nesse sentido, a gente vai continuar trabalhando e explicando essas mudanças, como ela acontece, como ela deve acontecer, à luz da Bíblia, né? À luz daquilo que é o nosso manual de vida. Complementando essa questão, você pode pegar qualquer outro livro, não importa se seja cristão ou não, mas algum livro que tenha, de certa forma, mudado a sua forma de pensar, feito você fazer uma conversão da direção para onde você estava indo, e agora sua mente está indo para outra direção, pensando em outras coisas. Como os coaches gostam de dizer, virou a chave ali na sua cabeça. Isso pode até certo ponto acontecer, mas de novo, é uma coisa muito superficial, que não traz uma mudança interna, que transforma a sua vida de verdade. E é nesse sentido, no contexto da Bíblia, que nós podemos chamar isso essa grande mudança, essa grande conversão a Cristo. E o legal, o Thiago falou dos livros seculares, é assim, eles podem até te mostrar uma verdade. Eu já li alguns e realmente até comentei, falei, caraca, velho, isso aqui é basicamente uma pregação do cristianismo, do estilo de vida do cristianismo, só que o cara não está falando de Deus aqui. Os padrões são muito parecidos, os padrões comportamentais são muito parecidos. A única diferença que a gente vê é aquele livro ali, ele te mostra e você não tem obrigação nenhuma de seguir aquilo ali por causa de alguém, por amor a alguém. Você não é obrigado. Você pode realmente aprender tudo aquilo ali e não viver nada. Não que dentro da igreja não tem gente que aprendeu muita coisa e não vive nada também. Mas a gente entende que a essência, quando você muda na essência, a coisa muda. Muda mesmo. O padrão vai mudar de fato, entendeu? E, nesse sentido, algumas perguntas são interessantes, né? Que o livro traz aqui e também questionamentos para nós. A primeira pergunta é se essa mudança é necessária. Você pode pensar, e nós pensamos assim, eu realmente preciso mudar? Mas preciso mudar por quê? Preciso mudar mesmo? O que está acontecendo na minha vida que me faz eu querer mudar? Existe alguma coisa da minha condição humana? Por que eu tenho que mudar, Jair? Logo veremos. Nossa, cara, os caras tão misteriosos, né? É que assim, mudar não quer dizer também que você tem que impor fazer a pessoa mudar, ou você, porque você muda, você vai impor isso a alguém, né? Isso é uma coisa muito interessante que ele traz aqui. Então você não vai sugerir a sua maneira de ver, você não vai encarar o mundo melhor por causa disso. Você vai mudar essencialmente. Você não vai ficar falando para as pessoas que a sua visão é melhor que a delas. Você vai chegar e vai apresentar a sua visão. E a gente vai ver mais para frente que esse é um conceito bem interessante de usar e vai fazer mais sentido lá na frente. Você vai apresentar o seu modo de vida, o seu estilo de vida e por que você mudou, essencialmente falando. Então, e apresentar por que essa mudança é necessária. Como o Thiago falou, nossa essência, e a gente vem falando bastante disso, da essência do ser humano, do pecado. Então, se a gente for falar só disso aqui, já dava de por que mudar, já dava outro podcast. Mas como a gente já falou bastante sobre o assunto, a gente não vai demandar muito tempo aqui com isso. Complementando isso do ponto de vista bíblico, nós entendemos que precisamos da graça de Deus. Nós, como cristãos, devemos já ter entendido isso há muito tempo, de que nós precisamos da graça de Deus. E uma outra verdade idêntica é que Deus não deve nada a nós. O que Ele deve de verdade com a gente é justiça com os nossos pecados. Isso que nós já comentamos. Já aprendemos sobre isso. Mas agora entendemos também que o Espírito ele vem nos chamando, que é algo que nós vamos também comentar com mais detalhes na frente, mas é o Espírito que nos convence, que nos dá a oportunidade e a forma de nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nesse Evangelho. Então há um senso de convicção. Não é algo que nós fazemos por nós mesmos, nós começamos a perceber isso. É o primeiro momento, o primeiro passo, vamos dizer assim, para você começar esse processo de conversão. Também acho que é importante dizer que não, à luz também da Bíblia, de vários exemplos, não é uma coisa mágica. Você não vê nenhum personagem bíblico e até mesmo nas nossas relações, você não vê ninguém que de uma hora para outra, meu Deus, agora deu um clique e a pessoa... É um agora processo. Eu quero Deus.
devidas às proporções, mas há um processo, não é uma coisa assim de um dia para Há o um outro. padrão, né? É. Basicamente a gente vê um padrão nas escrituras para acontecer a conversão. Né? E até porque nós entendemos pelas escrituras que Deus ele usa esse processo como tratamento. E também uma questão muito importante é que o Senhor não simplesmente ignora os nossos pecados e não deixa que nós aprendemos com as consequências do que nós já fizemos e do que a gente continua fazendo. Então essa conversão, ela não é magicamente limpa tudo e agora... Acabou, começa do zero. É claro que nós somos novas pessoas em Cristo. Isso é feito novo. E agora começamos de novo. Mas não é ignorado simplesmente o que aconteceu e não é simples, rápido e mágico. E agora? Não preciso fazer mais nada. Não preciso cumprir os meus deveres, cumprir com as minhas obrigações, pagar pelos meus erros. Né? Então a gente vê que a situação do ser humano é desastrosa, né? E a gente precisa sair dessa situação. Mas por nós mesmos, a gente não consegue. Mas essa é uma mudança muito evidente, é evidentemente necessária. Mas e aí que tá, essa mudança ela realmente é possível? E aí? Pensem com a gente aí. Será que ela é possível? Será que não é só uma fantasia? Será que não é só uma utopia? Isso, palavra perdida. Eu tava pensando, mas não tava vindo. É possível haver uma mudança de fato assim, interna que mude você completamente? Não é uma esperança vã, algo que só está sendo romantizado pela Bíblia? Será que é realmente possível isso? Qualquer mudança, qualquer ideia de mudança por nós mesmos, que a gente tem falado, ela é ilusão. Ela pode, em algum momento, realmente fazer alguma diferença, mas no fundo, essencialmente, você ainda vai ser um pecador, egoísta e mau, para a gente resumir. Nossos recursos são limitados para isso. A gente é restrito no mundo, nós não temos poder e nós não encontramos nenhuma evidência de uma autotransformação, de que nós mesmos mudar essencialmente, nós conseguimos fazer isso. A gente não vê isso na humanidade, na história. Na verdade, a gente vê uma autotransformação sempre para pior, né? Nunca para melhor. Mas fundamentalmente, é fantasia? Não. De acordo com a Bíblia, não. Essa mudança ela é real e ela acontece. A Bíblia também diz que não, a gente precisa mudar, isso é possível, porque principalmente pelo fato de que Deus nos criou com essa capacidade de conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, e as Escrituras vêm trazendo isso. Nos ensinam que nós temos que admitir que o nosso caminho não está em direção a Deus. É um dos pontos da teologia muito importantes, é que nós estamos caminhando para um abismo, se deixados sozinhos. Se deixados na nossa condição natural, estamos todos caminhando para um abismo, não estamos na direção de Deus. E essa é uma das coisas que temos que reconhecer. E a Bíblia também nos dá essa esperança, que é possível por causa de Cristo, por causa de Deus. Ele mesmo nos dá essa capacidade de conhecê-lo e aí, então, mudar. Bem, essa, então, né, Thiago, é a parte crucial das boas novas. Respondendo à pergunta, a mudança ela é possível. Essa é uma das principais partes da pregação do Evangelho, das boas novas de Jesus, que a mudança ela é possível. Ela é necessária e é possível. Isso eu acho que é uma maravilha. Você precisa mudar, mas e daí? Eu consigo? Não, você essencialmente não consegue, mas é possível. Alguém pode te mudar. Aí a nossa esperança em Cristo vai fazer nossa fé e esperança em Cristo vai fazer o trabalho. Na continuação, vamos deixando mais claro, vamos um pouco além, porque agora nós sabemos que é preciso, é necessário, extremamente necessário mudarmos, é possível, e graças a Deus que é possível que nós consigamos mudar, Graças a Deus. pessoas horríveis que nós somos, naturalmente. Mas exatamente o quê? Porque assim como nós falamos anteriormente de outros livros e de outras ideias, há uma ideia de que nós precisamos então descobrir a nós mesmos. Muitos livros seculares, até livros, não sei se eu posso dizer que são cristãos, Dizem estão nas prateleiras de livros cristãos, nas lojas de livros cristãos, mas eles não são. Porque, do meu ponto de vista, parece que é uma incoerência, né? É uma tendência de uma autoajuda cristã assim, tão grande, tão
danosa à verdade do Evangelho, mas não... A gente tem que deixar claro o seguinte, você pode incentivar, você pode querer fazer livros incentivando a igreja, dizendo que é possível, que há métodos possíveis. Realmente isso é muito interessante, você incentivar a igreja. O problema essencialmente falando, é só isso. Transforma aquilo que é a base, tira aquela base e coloca outra base, ou seja, você já está desvirtuando o Evangelho. Então esse que é o problema de você só focar nessa autoajuda, né? É legal que ele traz aqui uns exemplos no livro, que eles falam assim, muitos admitem que precisam realmente mudar, que precisam apenas ser mais desinibidos em servir a si mesmos. Olha que doideira. Aí ele pega uma frase de Gandhi, que diz que a necessidade mais gritante da nossa época era a conversão por meio da autopurificação e autorrealização. E aí, você está vendo isso nos dias de hoje? Ou sou só eu? Só eu que estou percebendo essa autorrealização e autopurificação. A questão é que tudo isso direciona sempre para nós, né? Vai sempre jogando a responsabilidade da conversão em nós, né? Na humanidade. E essa conversão, tudo vai voltar para aquilo, para o seu próprio potencial. Isso. Para o meu potencial melhorar, para eu ser um melhor empresário, para eu ser um melhor líder na minha igreja, para eu ser um melhor diácono, para eu ser um melhor presbítero, para eu ser o melhor músico da igreja. Então, assim, tudo volta para o eu. E aí a gente cai lá no ego transformado de novo. Essencialmente falando, só está piorando a situação. Parece que está melhorando, mas no fundo, essencialmente, não. O que nos leva, então, a pensar então, que essa não é o tipo de mudança. Não é essa mudança que nós precisamos. Uma mudança de agora eu era um músico pior, agora eu sou um músico melhor. Eu mudei. Isso. Eu tinha uma reação mais agressiva com certas coisas e agora eu tenho uma reação mais pacífica e agora eu mudei. Não é disso que a gente está falando. A mudança de que precisamos realmente é nos arrependermos dos nossos pecados e mudar de direção completamente, que é a raiz da palavra arrependimento, é mudar de direção e agora ir em direção ao Deus verdadeiro. Essa é a mudança. Nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos e acreditarmos em Cristo. É isso. Por mais simples que pareça, não é tão... Nós vemos que não é simples viver isso. Esse arrependimento verdadeiro. Entender que nós temos cometido pecados contra Deus e por isso precisamos nos arrepender. E também abandonar esse sentido de reivindicar que nós somos os juízes e os governadores das nossas próprias vidas, sabe? Para reconhecer que esse papel é de Deus. Para você cristão, principalmente que está nos ouvindo, cara, esse papel é de Deus. Se você está vivendo uma vida que você mesmo está governando, você não está vivendo para Deus. Fica para a gente também esse alerta que está gravando aqui. Eu paro para pensar nisso muitas vezes. Será que eu realmente estou deixando Deus governar ou sou eu que estou tomando conta? É complicado, é fácil falar, mas é difícil fazer. E por que está tão bom essa ideia hoje de você pode, você faz? Não, porque se você der duro, você vai conseguir fazer porque isso, porque aquilo. Cara, e contam histórias maravilhosas, né, de pessoas que sinceramente, deram sorte, porque, como dizem, você pode ter 1000 histórias, mas vão te contar a única que deu certo. As outras 99 que fracassaram, ninguém lembra deles. E é mais ou menos por aí. E a gente está se espelhando muitas vezes só na história de sucesso. Não está olhando para as 999 que erraram e aprendendo com aqueles erros. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado de largar as rédeas para quem realmente sabe o que está fazendo. Mais ou menos isso. Por isso que também, em certo sentido, essa conversão de que nós estamos falando aqui, essa conversão a Cristo, a gente pode chamar de salvação também. Também nós chamamos de ser nascidos de novo. E realmente é um recomeço, é uma nova jornada agora que começa, uma vez que isso ficou claro, nós conseguimos entender essa conversão, esse processo, essa mudança real na nossa vida. Isso nos leva ao próximo ponto, né? Isso aí. O que envolve? É legal, a gente vai falar disso aqui de novo, mas é interessante falar de novo. Muitas pessoas podem dizer que é só um assentimento mental, tomar uma decisão, ir à frente. Preencher um cartão, fazer uma oração, estou convertido. Fazer um curso de batismo e virar membro
e a pessoa ela vai sendo envolvida no processo eclesiástico, vamos colocar assim, acho que ficou interessante, e muitas vezes está esquecendo de boas coisas que deveriam estar acontecendo nesse processo, não que isso seja ruim, a gente tem que tomar alguns cuidados aí. Acho que uma questão que nós conversamos ontem, tipo assim, muito claro, o problema real não está nesses atos, né? Mas o problema real está em você fazer isso sem entender. Você não entender o que você está fazendo. Isso vale para qualquer coisa. É um problema muito grande que você cante uma música extremamente emocionado durante um momento de culto. Chorar. E você não entende o que você está falando. E até chorar, porque a música é muito bonita, os acordes te envolvem, mexem com seus sentimentos. O ritmo da música faz seu coração bater numa determinada frequência e isso vai fazendo você arrepiar e você vai chorar. Mas você não compreendeu a mensagem daquela música, a mensagem da cruz, a mensagem de que é apenas Cristo que pode te salvar. É a mesma questão aqui. Você teve um momento emocional, foi lá, preencheu um negócio, fez uma oração e agora você está convertido. E aí você ainda entra nesse processo, começa a participar, uma versão ampliada da resolução de Ano Novo, entendeu? Agora vou mudar agora. A gente vê que tem o seu lado bom, você trazer as pessoas, quando elas chegam à igreja, chegam à fé, e você vai envolvendo elas para que elas possam crescer, eu acho que nesse sentido é muito bom. Mas para pensar aí, cara, até conversei com o Thiago, quantas pessoas a gente já viu chegarem na igreja, frequentarem os apelos, irem aos apelos, realmente começarem a se envolver nas atividades da igreja, faz o curso de batismo, começa a se envolver, vira líder, vira isso, vira aquilo, comanda até um grupinho e 2, 3 anos, 4 anos, essa pessoa é extremamente ativa na igreja e um belo dia essa pessoa simplesmente abandona tudo e vai embora. Como se todo aquele tempo que ela viveu na igreja não fosse nada. E daí, como é que faz? Será que essa pessoa realmente entendeu o que ela estava fazendo? Ou será que ela foi levada por emoção 4 anos? Nutrida por uma emoção, nutrida por um sentimento de dever, de, sei lá, qualquer coisa. Essa pessoa, ou qualquer uma das pessoas que se encaixa nessa descrição, provavelmente fizeram todo o pacote completo da igreja, vamos dizer assim. Só esqueceu de incluir o arrependimento dos pecados e reconhecer que essa mudança é a mudança de coração, de crer em Deus, crer na palavra, crer em Cristo. Deus pode ter usado essa pessoa, talvez por sua disposição ali, pode ter usado. A gente não vai negligenciar quem Deus usa, ou dizer quem Deus usa ou quem Deus não usa, mas, essencialmente falando, você percebe que pode ter sido qualquer fator que levou essa pessoa a fazer tudo isso. E principalmente pode ter sido só um fator emocional. E nesse sentido a gente também pensa que é uma coisa interessante que ele traz, para que nós pensemos nisso. Eu penso, já pensei, já tive esse questionamento, um tipo de pessoas na igreja. O primeiro problema são aquelas pessoas que não acham que são convertidas, mas na verdade elas são. Como que isso é possível? Você também já se questionou sobre isso? Eu já me questionei. Quem nunca quer tirar a primeira pedra, né? Essa é uma questão muito válida, né? Acho que todo mundo, pelo menos antes que a gente comentou, antes de eu entender de fato, na totalidade ou quase na totalidade, como realmente funciona a obra de Cristo, cara, eu me questionava, será que realmente eu sou salvo? Pô, eu peco tanto, eu erro tanto, faço tanta coisa errada, deixo tanto a desejar, será que realmente eu me converti a Deus? Será que Deus me chamou mesmo para alguma coisa? Será que Deus realmente teve misericórdia de mim ou eu estou aqui só por um momento de emoção, e muitas vezes você chega num vale e você pede resposta para Deus e você fica ali, você não sabe o que você faz. Cara, é uma questão válida, mano. Todo mundo passou. Se você não passou por isso, glória a Deus. Eu passei bastante. Acho que o exemplo mais fácil que está na memória é algo que a gente já comentou do podcast passado, mas é válido porque é uma experiência muito interessante, é a experiência de Paulo, né? Paulo reconhecia, e ele mesmo falando, para quem conhece, para quem tem uma noção de quem foi Paulo, de qual é a importância dele para a história da igreja, fica até pensativo assim, cara, como é que Paulo tinha essa capacidade de dizer que ele era o pior dos pecadores? É justamente isso. Ele tinha essa noção tão grande de saber reconhecer que ele era pecador, de ter essa humildade diante de Deus,
que somente Cristo que agia através da vida dele, mas nem por isso ele se abalava. É nesse sentido que nós temos que ter essa maturidade de entender que nós continuamos errando. Nós não temos mais esse sentimento de culpa. A gente continua vivendo com o pecado, continua errando, continua aprendendo com os nossos erros, nos arrependendo, entregando a Deus, mas a caminhada segue. O fato de nós cairmos, errarmos, não impede o processo de acontecer, não impede de que sejamos bênção para outras pessoas, não impede a obra de Deus isso. Se dependesse disso, nada seria feito. Se somente pessoas que não pecam fizessem a obra de Deus, não teria obra de Deus. Não existiria igreja, né? Para começo de conversa. Existiria porque Deus ia fazer de qualquer jeito, né? Mas ainda assim, ele decidiu, escolheu, e esse é um dos mistérios, por que ele... Aí já é só com ele, né? Escolheu usar pessoas tão falhas, mas é assim que acontece. A gente continua errando, mas não se abala por causa disso. O outro problema, exemplificado com um exemplo muito legal, que eu vou até ler aqui, é o exemplo das pessoas que acham que são convertidas, mas na verdade elas não são. E aí é um problema muito grande. Ele dá É bem complicado, na verdade, né, cara? Porque são sinais, esse tipo de gente dá sinais muito claros. Esse exemplo aqui é um exemplo muito sucinto do Spurgeon, né? De um dos relatos de Spurgeon. Essencialmente, ele está mostrando realmente como funciona. Então, isso que o Thiago vai ler porque ele é muito legal. Imagina aí, chega o Spurgeon está passando numa rua e aí parece um mendigo, assim, cara na rua. Vamos explicar. Para quem não sabe, Spurgeon ele é considerado o príncipe dos pregadores, né? Sim. Ele é um cara que pregava para multidões, ele enchia templos e praças e tudo mais. Então, cara, muita gente ouvia ele. Sim. Né? Muita gente vinha de vários lugares para ouvir Spurgeon pregar. Aí vai fazer um pouco mais de sentido a história. E aí, nesse contexto, tendo uma ideia de quem era o Spurgeon, aí ele está passando por uma rua, uma pessoa, um mendigo, chega assim: "Ei, senhor Spurgeon, se lembra de mim?" A Spurgeon lhe respondeu: "Não, porque deveria lembrar-me." Fez uma pergunta, entendeu? Porque ele falava muito com muitas pessoas. Sim. O homem lhe disse: "Porque eu sou um dos seus convertidos." A isso, o Spurgeon replica: "Bom, você deve ser um dos meus convertidos, mas certamente não é um dos convertidos do Senhor." Rapaz, olha que pesado, né? Foi pesado. O que nós concluímos com esses dois pontos é que temos de compreender com muita maturidade e também como forma de alerta para cada um de nós que é extremamente possível que alguém, um membro ativo de uma igreja local, aquela pessoa que você olha até com admiração e que faz tudo na igreja, essa pessoa pode não ser um membro do povo de Deus. Muito sério isso, muito sério mesmo. Porque é uma mudança interna e verdadeira que na verdade, transforma. Eu, ser bem sincero, eu tive muita dificuldade de admitir que isso poderia ser verdadeiro um tempo atrás, muito tempo atrás. Porque não fazia sentido, até você ver que na prática realmente isso acontece. Que realmente está no dia a dia, que isso pode estar do seu lado, pode ser uma pessoa que você está caminhando junto, inclusive, ou até que está te acompanhando, te discipulando, pode estar te ajudando na caminhada, mas pode ser que às vezes essa pessoa não faça parte do povo de Deus. Você já parou para pensar? Que doido isso. E que sério isso. Então, o exemplo de Spurgeon está aí para dizer isso. Você realmente é um dos meus convertidos, mas não faz parte do povo de Deus. E muito disso se deve às motivações, né? Porque essa conversão ela começa a parecer que é um esforço para se tornar uma pessoa moralmente melhor. Umas resoluções morais, uma coleção uma responsabilidade de ser mais reto, mais correto, e você começa então a achar que esse processo agora é simplesmente isso. Isso faz parte do processo. Então você começa a purificar seus atos, se torna mais aceitável, agora não tem mais nenhum tipo de frivolidade, vagabundagem, agora tecnicamente você não faz mais nada de errado de acordo com a sociedade, ou então mais nada de errado com o que a igreja considera errado. Dependendo da igreja, você tá ferrado, hein? Tem bastante coisa que se considera errado. Essa é a questão, mas não é um momento. Não é um momento, mas vale a reflexão, devagar. A questão é que não é só isso, né?
Não, com certeza não. Porque vocês perceberam que são todos atos externos, né? Você está, vamos dizer assim, externalizando o que foi mudado no seu interior, mas só isso não é garantia de que houve uma mudança real. E é muito fácil de perceber isso. Você consegue pensar em pelo menos uma pessoa que não é cristã e que se parece mais com um cristão? Quem nunca falou aquela frase? Aquela pessoa é muito boa, só faltava ser cristã, só faltava ser crente. Essa é uma pessoa moralmente correta. É uma pessoa que paga seus impostos, que não trai esposa, que cuida dos seus filhos, arruma tempo para seus filhos. É um cara que tem o seu emprego ou a sua empresa e é um excelente empresário, um excelente funcionário, faz tudo certinho, né? Tudo ok, vê a família, respeita os pais. Cara, ele é a pessoa perfeita, só não tem Jesus. E no fim das contas não tem nada. Porque todo esse moralismo, ele não serve a Deus, ele serve a outra pessoa que não deu. E isso dentro da igreja pode se tornar só um ativismo, né? Como a gente comentou ontem, né? Você faz, mas está fazendo para quem? A resolução para quê? A gente chega que essa mudança, ela nos dá a entender que a gente nunca vai à igreja o suficiente, a gente nunca vai conseguir ensinar o suficiente numa escola dominical, a gente nunca vai ofertar dinheiro o suficiente, a gente nunca vai ser tão feliz, nunca vai ser tão contente nessa religião a ponto de a gente merecer a boa vontade de Deus. A gente está se encaminhando aqui para um ponto muito importante que muitos já devem ter entendido, que não vai depender de nós, não tem nada que a gente possa fazer, não tem ato exterior que a gente possa demonstrar que garanta de fato que nós mudamos realmente. É legal voltar nesse ponto, né, que a gente sempre volta nele, a gente sempre está falando dele, e é muito bom porque isso é essencial para a vida cristã. Como que vai acontecer essa grande mudança então, Tiago? Como que acontece? Acho que o primeiro ponto é nós não fazemos nada. Ele traz como uma pergunta, nós não fazemos nada? Se eu fosse responder diretamente, se não salvamos a nós mesmos, raciocinam alguns, então Deus já nos salvou. Então esse processo de conversão, ele tem temos que fazer alguma coisa. Jesus exortou os seus seguidores a não pararem de se esforçar e compreenderem que por sua graça estavam em um relacionamento correto com Deus. Basicamente, ele não disse aos seguidores que começassem um curso de autoexame para verificar se eles estavam mais espirituais. Não, ele disse a todos que eles tinham que abandonar seu pecado e voltar-se para Deus. Então, nós não fazemos nada, não, algo ainda parte de nós. Mas já vai ficar mais claro como que nós conseguimos fazer alguma coisa. Mas, em outro ponto, nós fazemos tudo, então? É tudo da nossa conta? Bem, segundo a Bíblia, é claro que a gente tem que tomar a decisão por nós mesmos, né? E devemos encorajar os outros a tomarem essa decisão. Vejam, encorajar. Gravem bem essa palavra. Encorajar não significa persuadir, pressionar ou manipular as pessoas. Porque, no fim, não depende de nós. Essa conversão, ela não depende de nós. E um exemplo muito interessante que ele traz no livro ele faz um contraponto ele dá um exemplo de um amigo dele, muçulmano, e ele vai dando deixar para vocês tenham curiosidade de ler no livro toda a história, mas ao ponto de que ele chega e fala assim, cara, você vai concordar comigo que se você colocar uma espada na boca do cara, na garganta, e fala assim, cara, vire um muçulmano, esse cara vai virar um muçulmano? Possivelmente sim. Na hora. E o amigo dele concorda. Eu posso fazer isso com um cristão? Eu consigo forçar um cara a ser cristão? De verdade? Consigo manipular? Consigo fazer qualquer artifício? Não. Sucinto. Muito sucinto. Muito legal esse exemplo. Porque, cara, aí você vê que como a mudança ela é essencial. Porque o cristão, se ele não for mudado por Deus na essência, não vai resolver o problema dele. Não vai resolver o problema da pessoa, ela não vai mudar de fato, ela vai só seguir um padrão de regras. Como em outras religiões, assim, você seguir um padrão de regras, tá top, você faz parte dessa religião, você faz parte desse povo. No cristianismo já a mudança é um pouco diferente, você vai ter regras para cumprir? Vai. Mas o motivo por qual você cumpre essas regras é que é o
o X da questão. É sempre o processo ao contrário. Ao contrário. E essa questão de você não poder forçar alguém a ser cristão, a acreditar nisso, é muito porque, sim, a Bíblia nos diz que essa é uma mudança do caráter, uma mudança de coração, a gente precisa, é possível, ela tem que ser realizada, mas a Bíblia também ensina que a gente não começa a fazer escolhas certas se primeiramente Deus não mudar o nosso coração. A nossa capacidade de amar, de obedecer a Deus, primeiro vem dele. Percebem essa perplexidade, essa complexidade da nossa situação? Nós não conseguimos tomar essa decisão se Deus não agir em nós. E é uma coisa que nos deixa assim pensativos, porque é algo que tá na Bíblia também. Como é que o pecador consegue clamar ao Senhor? Mas ele não é pecador, não está separado de Deus. Por isso, primeiramente Deus vem e age nas nossas vidas, nós como pecadores, e aí então nós conseguimos dar uma resposta adequada. É engraçado que ele cita aqui no livro o texto de Joel 2,32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Legal, dá a impressão que o ser humano não pode invocar o Senhor por conta própria, né? Mas é isso que acontece. Como que o que acabou de dizer, como que o pecador, a gente já falou bastante sobre como que o pecador vai chamar o Deus Santo, se não tem laço, se não tem conexão. É legal, o livro de Joel conta essa história, ele vai fala de julgamento e de exílio, mas depois ele fala assim, aquele que me invocar vai ser salvo. Mas se Deus tem que agir antes desse povo, então aquele que invocar é porque Deus o chamou previamente ali, para que Deus pudesse exercer sua misericórdia naquele povo. É muito doido, cara. Então, essencialmente, não parte de nós. E nós estamos aqui reforçando muito essa ideia para que fique muito claro. Acredito que para nós ficou claro que essa é a parte mais importante desse capítulo, é entender que não depende de nós. Também tem uma passagem de Efésios 2 que fala sobre isso, que o arrependimento, a fé são dons de Deus, ou seja, são presentes de Deus e não por causa de qualquer mérito nosso, algo que nós já comentamos várias vezes, mas por causa dos méritos de Cristo. A partir do momento que você recebe esses dons do arrependimento, da fé, você então consegue abandonar seus pecados de novo. Não pela sua força braçal, mas pelo método de Cristo, pela ação de Deus na sua vida. É assim que é possível que isso aconteça. E daí, de novo, o processo. Como que chega a essa conversão? Qual o processo? Né? A conversão ela é resultado da pregação, do ouvir atentamente a palavra de Deus. E Deus não ia prometer que nós chegaríamos a Ele se Ele mesmo não fosse responsável por dar o fruto. Deus não ia prometer lá, se aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se Ele mesmo não fizesse isso, se Ele mesmo não cumprisse com isso. Porque a gente já percebeu que tecnicamente a gente não tem força, a gente não tem nada. A gente vê em Atos dos Apóstolos que o resultado da pregação em Antioquia, assim, creram, está lá em Atos 13, 48, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então a Bíblia está repleta de textos nos dizendo, aqueles que creram porque Deus os chamou. Aqui de novo, aqueles que foram destinados para a vida eterna. Então o papel que ele quer dizer aqui, o papel do cristão na conversão e a conversão em si, bíblica, é que ela vem através da pregação da palavra. Ela vem através de um entendimento correto de como pregar, de como a gente já vem falando nos outros capítulos desse livro também. Essencialmente é isso. Porque mais um reforço é que essa mudança ela é tão radical, tão profunda, que só Deus pode realizar. Só pela graça de Deus, só pelo... Não é o pregador, não é ninguém que possa estar falando para você. Como ele diz aqui, Deus nos chama a pregar para cadáveres. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. O próprio texto de Efésios diz isso. Estavam mortas em delitos e pecados. A esperança é em Cristo. A gente resumir isso aqui, nós necessitamos dessa mudança, dessa conversão. E precisamos confiar em Cristo, porque se a gente não confiar que Ele faz, aí foi o boi com a corda, como dizem. É isso aí então, pessoal. Com isso nós terminamos esse podcast de hoje. Continue nos acompanhando, continue compartilhando, passando para os seus amigos, familiares, para que esse projeto ele continue abençoando as pessoas. É isso aí, galera. Até a próxima. Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas.
No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, Vagamente. A página do Facebook, Vagamente. YouTube, Vagamente Podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação, ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo@gmail.com. É isso aí, até a próxima!